prefiro mandar pelo e-mail, porque eu tenho que acessar meu e-mail inúmeras vezes por dia. Aí, devido a isso, é impossível não corrigir. Olha, rose.sampaio@só concursos e afins. Mas, 2 por semana, média boa. Posso ir? Aí o que acontece? Eu estou primeiro explicando o novo acordo para vocês tirarem uma conclusão acerca da temática. A maioria é sem acento. A maioria tem quantas sílabas? A maioria tem 3 sílabas. Olha como nós chegamos a um consenso. Se a maioria termina com A, O e E e não tem acento, ela pode ser oxítona? Não. Se a maioria não tem acento e tem mais de 3 sílabas, e tem 3 sílabas, ela pode ser proparoxítona? Não. Porque a regra de proparoxítona é: todas serão acentuadas. Significa dizer que a maioria das palavras em língua portuguesa são paroxítonas, terminadas em regra de eu vou poder acentuar? Não vou. Então fica muito bacana pensar nessa ideia da exclusão, tá? Encontramos aqui repórter. Sílaba tônica de repórter, que dá mais uma puxadinha. O pó. Eu tenho este pó aqui, que é uma paroxítona. Terminada em quê? Em er. Er faz parte da regra de oxítona? Não. Heróico. Vejam só como vocês vão conseguir perceber o porquê de um novo acordo ter retirado o acento de heróico. Qual é a sílaba tônica de heróico? Roi. Isso aqui tudo, não é? É uma paroxítona? Terminada em regra de quem? Eu posso acentuar? Não. Mas antes eu tinha uma regra só para os ditongos. Uma regra que ditava o seguinte: qualquer ditongo aberto tônico, o que é aberto? É quando esse O tem um som para fora e não mais fechadinho. Se fosse fechadinho, seria heróico. Como a palavra não é heróico, é heróico, aí eu digo que ele é aberto. Quando ele é aberto e decrescente, antigamente, ele tinha acento. Hoje tem? Não. Mas hoje só não tem quando ele está em posição de paroxítona. Por quê? Porque ele entra em outra regra. Aí, no lugar de você decorar a regra de um ditongo, você decora a regra de quem? Decora nada, aprende. Vejam, céu perdeu o acento? Não. E por que não perdeu? Porque céu não é uma paroxítona. Eu só perco acento se for uma paroxítona. Céu é um monossílabo. Em herói... Não, mas eu tenho que, quando termina com vogal, com som vocálico, eu tenho que verificar o som todo. Ele não termina com U. Por que ele não termina com U? Porque eu vejo a última vogal. E o U não é a última vogal. A última vogal é o... U é semivogal. Sabem diferenciar a vogal de semivogal? A vogal, ela se prolonga durante mais tempo. A semivogal é mais curta. João Baldo, ele apresenta lá no texto que nós lemos, ele indica que se ele retirar o trema de 50, é linguiça. A linguiça que ele apresentou. Se ele retira o trema de linguiça, ele tem que pronunciar o U mais forte do que o I. Como é que ficaria? Linguiça. Linguiça. Não chega nem a ser linguiça. Porque se você pronuncia linguiça, o I é separado do U e ainda é tônico. Não é? Não seria possível. Por que não seria possível essa pronúncia? Porque nós já nos adaptamos à pronúncia de linguiça, em que esse U é uma semivogal e o I é uma vogal. Então, essa apresentação dele não é consistente. Não sendo consistente, vocês desejando comentar, se posicionando contra o argumento dele, já é uma ferramenta, não é? Saber que é impossível o falante pronunciar linguiça com o tônico
tendo sido a palavra já habituada. Você vai pronunciar linguiça? Não vai. Eu tenho enjoo. Como é que eu separo enjoo? Separado ou só para... Olha, isso aqui é o que nós chamamos de hiato. No momento em que nós separamos esses O's, qual é a sílaba tônica no aljô? É uma paroxítona terminada em quê? O faz parte da regra de paroxítona? Não. Eu vou poder acentuar? Então eu perdi o... Na redação, como se comportar? Na redação, vocês, por enquanto, não é obrigatório. Até 2012 vão aceitar as duas. A partir de 2013 não vão aceitar. Mas o concurso pode cobrar? Pode. Na redação ele pode cobrar? Não. Ele só pode cobrar na questão objetiva. Na redação, no entanto, você tem que ficar atento. Se heróico não tem acento na sua redação, ideia pode ter? Não. Por quê? Ideia é um ditongo finalizado aqui com A. Então, a paroxítona terminada com regra de oxítona. Vou poder acentuar? Não. Muita gente decorou apenas a seguinte apresentação. Os ditongos abertos perderam acento. Céu é um ditongo aberto, não é? Vai querer tirar o acento. Pode? Herói é um ditongo aberto. Ele vai querer tirar o acento. Pode? Não. Aí você encontra uma palavra. Céu não pode porque é um monossílabo. Se é monossílabo, você não tem como apresentar se é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. A palavra é uma palavra bem interessante também. Destroyer. Destroy é um navio de guerra. Destroyer tem um ditongo aqui, não tem? Em posição de paroxítona, não é? Tem acento? Termina em R. R faz parte da regra de oxítona? Então eu posso acentuar. O que muita gente boa fez? Muita gente boa pensou no seguinte: depois que aprendeu que é somente em posição de paroxítona, aí qualquer ditongo em posição de paroxítona, eles retiraram o acento. Essa aqui pode? Não. Não por quê? Porque não termina com regra de oxítona. Eu só posso retirar se terminar em regra de oxítona. Bacaninha, né? Facilitou ou não facilitou a nossa vida? Facilitou muito. O problema é você se adaptar a escrever geleia assim, sem acento. Ideia você não acentua mais. Aluno chegou para mim na época do novo acordo, da apresentação do decreto, dizendo: não vou mais acentuar. Não tem mais acento. O trema só fez reconhecer algo. A retirada do trema só foi o reconhecimento de algo que não estava mais sendo colocado. Você colocava o trema em 50, em linguiça, mas em liquidificador eu não colocava. Já tinham apresentado a possibilidade de ser liquidificador. Então, já que estavam ali apresentando a morte simbólica do trema, vamos matar logo o cara, né? Eu quero que vocês façam o seguinte: frente ao que eu apresentei, esse breve comentário sobre o novo acordo ortográfico, apresentem para mim uma frase indicando a sua opinião. O segundo ponto é: vocês concordam com a afirmação de João Valdo, de que a reforma não enriquece em nada o idioma, mas que alguém enriquecerá com ela, vai enriquecer? Vocês concordam? Mas não enriquece nada o idioma, não? Pode ser. Mas o que nós vimos aqui empobrece? Não é positivo, não? Se atualizar não é interessante, não? Para todo mundo. Uniformizar. Mas olha, você está mexendo com linguagem. Há uma diferença entre linguagem e língua. A língua, ela é a oficial. A oficial, ela tem regras.
Em Moçambique, você tem muitas línguas crioulas. O que é uma língua crioula? É uma língua comercial. É o contato de algumas línguas com a língua da região para, sobretudo, o comércio. Então, você tem lá os dialetos. Não vai mexer no dialeto, vai mexer neste reconhecimento do geral. Quando alguém deseja estudar português, ele vai ter que escolher o português apresentado em Portugal antes do acordo. Um português apresentado em Portugal que não tenha queda, que ainda tem aqui o C intervocálico, ou ele vai estudar o português do Brasil, que já não tem o C intervocálico. Porque quando você pensa em estudar inglês, mas sabe qual é a mais respeitada? A do Brasil. E por quê? Porque você consegue compreender melhor. Lá as vogais, em Portugal, as vogais são muito fechadas. E por que fechada? Questão climática. O clima mais frio faz com que você retraia. Nossas vogais, elas são mais abertas. O português do Brasil, ele é melhor reconhecido. Então, quando se estuda português fora de Portugal, fora do Brasil, eles optam por uma construção mais brasileira. Depois, não, é a questão de adaptação. É a questão da adaptação. Não, mas é a questão de adaptação. Depois, você assistiu muita TV? Muita TV? Nós podemos concordar em parte, podemos discordar totalmente, podemos concordar totalmente. O importante é não esquecermos de apresentar uma frase em que você comente, um momento em que você comente a frase de João Valdo, tá? Você tem que apresentar isso. Nós temos, portanto, já duas ideias para o nosso texto. É importante vocês reconhecerem na proposta quais são os sinais para o desenvolvimento do texto. A sua introdução vai ter que ter a sua opinião e um comentário sobre a frase. Eu quero que vocês façam aí uma frase, uma estrutura para cada tópico, no máximo 1 linha e meia. É a frase já de início do texto. É a que vai te dar um norte para a produção de sua introdução. Você precisa, para colocá-la de fato na introdução, só esclarecer aqui qual é a reforma. Então você tem que colocar a reforma ortográfica de 90, a reforma ortográfica da língua portuguesa, prefiro língua portuguesa aqui do que lá embaixo, de 1990, contempla. Acho interessante por causa do seguinte: o projeto é de 90. Então, quando eles se referem à reforma ortográfica, você pode não colocar. Mas quando eles se referem à reforma ortográfica, eles estão se referindo à reforma ortográfica de 90. Nós tivemos em 71, em 52, também pode. A reforma ortográfica da língua portuguesa, que passou a vigorar em 2008 ou 2009? 2009, foi o final de 2009 para 2010. Que foi em janeiro. Foi. 2009 para 2010. Aí você pode também, só para situar qual é a reforma, porque outras reformas aconteceram. Contempla a unificação da língua. Neste momento você pode retirar, facilitando o entendimento da escrita com os demais países. Facilitando o entendimento da escrita. Isso não é suprimir a cultura, pelo menos na minha visão, e não tentando convencer vocês do contrário. Porque assim, você tem 8 países ou 9 falantes de língua portuguesa. A uniformização, ela vai facilitar que os países se compreendam melhor, tá? Então, para esse entendimento, porque ele não realçou em termos culturais um ou outro, ele realçou justamente a ideia do entendimento de documentos, porque frisou aqui para a escrita.
A tendência é nos tornarmos cada vez mais globais, multiculturais. Eu não... tem pertinência neste viés. Por esse viés, eu acredito que tem pertinência mesmo a sua fala. Viram o que aconteceu na França no final da semana passada? Do véu. Não é? Eles proibiram. Isso sim é terrível. Proibiram as mulheres de usarem os véus que cubram o rosto. As burcas e os véus na França. Que é um argumento pertinente. Não, mas eu acho que é menos radical. A turista, ela é marginalizada. Mas ela pode. Eu acho que pelo argumento da segurança é perfeito. Eles realmente têm que... Porque não dá pra ver o que você carrega, se é homem, se é mulher, se não é um disfarce. Eu acho que o argumento segurança em tempos de terrorismo é muito pertinente. Nesse momento, no entanto, não pensando no argumento da segurança, mas pensando na sua liberdade, na sua linguagem, o corpo, a roupa, ela também transmite uma linguagem, eu acho que é escandalizante. Aí sim, escandalizante. Pensar nessa proibição. Depois falam que nós não lemos, não é? Eu acho que é impossível esse argumento de que nós não lemos, nós não nos informamos, é um argumento tão falho. Por quê? Todos nós passamos muito tempo fora de casa. Muito tempo fora de casa. E essas pequenas informações que os alunos me trazem, meu Deus, vocês escutaram onde? Trabalham o dia inteiro. Que não assistem. Olha, a reforma ortográfica, cujo decreto foi instituído em 2009, contempla a unificação da língua portuguesa. Eu coloquei a portuguesa lá. A reforma ortográfica, cujo decreto foi instituído em 2009, contempla... Vocês não estão colocando a língua portuguesa lá em cima. A reforma ortográfica da língua portuguesa, cujo decreto foi instituído em 2009, contempla a unificação da língua, facilitando o entendimento da escrita com os demais países. Bacana, objetivo e lança, né? Lança inclusive a opinião dele logo, contempla, é positiva, tem pontos muito positivos para nós falantes dessa língua. E a segunda frase é qual? A reforma. Ele utiliza o termo reforma aí no texto, ele utiliza como minúsculo, com termo minúsculo, mas com letra minúscula. Mas eu colocaria com a maiúscula, tá? Porque é uma reforma específica, é a reforma ortográfica, então eu colocaria. Não tem não. Nós temos, o baldo dele tem o L, depois não, né? É o L aqui mesmo depois do A, não é o antes não, depois do U, não. O entendimento de Ubaldo. Primeiro, você não pode citar somente o sobrenome no início do texto. Você pode citar o sobrenome como ele fez. Ele primeiro apresenta João Ubaldo para depois fazer referência a João Ubaldo Ribeiro. Aí falta aqui o João. Segundo, a frase, ela retrata bem o que eles desejam. No entanto, a estrutura está bacana? Não, tem alguma coisinha quebrada, não tem? Vamos tentar corrigir. Sobre a reforma, João Ubaldo Ribeiro comenta que alguns ramos lucraram com o procedimento, com o processo. A gente coloca no início, mas nós temos ainda que tentar melhorar um pouquinho mais. Sobre a reforma, João Ubaldo Ribeiro se posiciona indicando que alguns ramos lucraram. E aí você tem que apresentar João Ubaldo e depois se apresentar, porque por enquanto só tem João Ubaldo. Você pode se apresentar indicando, de fato, editoras, comerciais, corretores,
lucraram com a reforma. Mas não é somente esse lucro, o lucro financeiro, o lucro para a reforma, porque da sua opinião aqui é pertinente, não é? A reforma é importante. A língua também lucrou. Ou se contrapondo-se a este argumento de João Ubaldo Ribeiro, há o argumento irrefutável de que a reforma ortográfica facilitou o entendimento de determinadas regras. Porque facilitou, né, gente? Dizer que aquela ideia ali dos ditongos não foi facilitada é esconder. Facilitou, Adriana. Facilita, simplifica. Não é totalmente comercial, não. Não é só comercial. Porque quando você indica que não é totalmente. É você apresentar, por exemplo, você acha que foi comercial retirar esse acento circunflexo do ele? Antes de ensinar antes de ensinar o acordo ortográfico para os meus alunos, eu achava também, poxa, problematizou, era só comercial, mas não é. As línguas, elas evoluem com o tempo e é necessário nós marcarmos essa evolução pela sistematização. Em 52, 51, retiraram o acento circunflexo. Não, o 3 continua. Lá. 3, 1, 2, 3, espera aí, né? 2 altos. O 3 é 2 altos, 3 acentua. Menina, mas é perder uma pontuação fundamental. 2 altos, viu? Por que o 3 acentua? Porque é um monossílabo. Olha as regras. Olha, reparem. O ele, o este. Na época foi também um tumulto para as pessoas. Eu também não peguei não, pera aí, né? Não sou tão antiga. Mas, meu avô, minha avó, aí ainda escrevem assim. Nossos netos vão olhar para nós e vão dizer, para alguns de nós, vão dizer assim, meu avô escreve errado, coloca acento em ideia, porque nós olhamos para os nossos avós e falamos. Ele escreve errado, ele coloca acento. Antigamente, vocês até hoje veem isso. Coco com acento. Porque antes tinha acento. Não. Pelo seguinte, em coco, qual é a sílaba tônica? O primeiro. Em cocô, qual é a sílaba tônica? Eu não troquei a posição do acento. Porque cocô tem acento no último O. Como eu não troquei a posição do acento, a palavra continua sendo coco. Antigamente, na época de minha avó, na época de meu avô, antigamente coco... Viagem. Antigamente coco tinha acento por qual razão? Porque toda vogal fechada deveria ser acentuada. Hoje nós não temos mais isso. Nós sabemos pronunciar coco, nós sabemos pronunciar Macedo. Já viram alguns sobrenomes Macedo com acento? Mas não tem, nem todos têm. Por que não tem? Porque Macedo, reparem, como facilitou nesse momento também. E pra gente é ótimo. Macedo, qual é a sílaba tônica? C. Termina com qual letra? Pode ter acento? Não. A mesma coisa de coco. Sílaba tônica co, termina com O. Não tem acento porque é regra de paroxítona. Eles facilitaram. Agregaram antigamente, antes de 50. Hã?